Bom dia, amigos da Estação Mulher. Eu sou Heloísa Galvão, do Grupo Mulher Brasileira, e vou estar aqui com vocês hoje, novamente, até meio-dia, com Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, que quer que você participe. Esse programa é para você que está ouvindo Estação Mulher, e para quem não está ouvindo, passa aí uma mensagem e diz: ei, agora vai passar a Estação Mulher, liga aí para você ver, acompanhe no computador. Eu sei que as pessoas estão com problema no computador porque a estação de rádio foi vendida, essa estação foi vendida, e eles estão ainda trabalhando nesse link. Mas vocês podem ouvir no rádio agora, vamos estar aqui hoje até meio-dia, e hoje nós vamos falar de assuntos muito importantes, como sempre. Nós temos uma entrevista com a Ana Panori, da Prudential. A Ana Panori é conselheira econômica financeira da Prudential, e ela também é da diretoria do Grupo Mulher Brasileira. E ela vai conversar com a gente sobre Social Security, a previdência nos Estados Unidos, a previdência particular e a previdência pública. E é importante que você tenha essa informação. O que ela vai falar é muito importante porque todos nós temos direito à previdência nos Estados Unidos em diversas situações. Se você não tem documento, neste momento você pode não ter um Social Security. Mas na hora que você se regularizar, você terá um Social Security e você pode transferir, se você estiver usando um TIN number, você pode transferir aquilo que você declarou no imposto de renda, no seu TIN number, para o seu social. E isso o que quer dizer? Quer dizer que você terá direito a uma aposentadoria nos Estados Unidos. Então, a Ana vai explicar tudo como funciona, fique com a gente. Eu vou passar a entrevista dela. Nós fizemos um Face Live esta semana e eu vou passar a entrevista dela aqui no Estação Mulher porque é muito importante. Bom, eu quero falar com vocês também do Dia do Imigrante, que foi nessa segunda-feira, no dia que bateu aquela tempestade de neve que cobriu a cidade inteira na noite de domingo para segunda-feira. Mas o Dia do Imigrante aconteceu. E foi muito bom, muita gente foi, apesar da neve, apesar da tempestade, apesar, claro, das dificuldades maiores quando tem uma tempestade, mas a sala das bandeiras lá na State House estava lotada, tinha bastante gente, e o programa de 11 a meio-dia foi muito interessante. Nós tivemos a deputada federal Ayanna Pressley, que é a primeira mulher negra a estar na bancada, a ocupar um posto na bancada federal de Massachusetts. Nós tivemos depoimento de alguns imigrantes, nós tivemos um depoimento do secretário de Estado, William Galvin, que falou sobre o censo, a importância de responder ao censo. Gente, isso é uma coisa que nós vamos começar a bater aqui. A importância de você responder ao censo, porque o censo é o mecanismo oficial do governo federal para dizer quantas pessoas existem e onde. E isso é o que determina a alocação de recursos. Isso é que determina aonde que vai o dinheiro do governo. Então, é como na casa da gente, né? Nós temos contas a pagar todos os meses e a gente tem contas que são mais altas, contas que são mais baixas. A gente tenta equilibrar isso, mas claro, a gente tem que guardar dinheiro para aquelas contas que são mais altas. Se o aluguel é mais alto, a gente guarda dinheiro para aquele aluguel. Se a conta de luz está mais alta por conta do problema do aquecimento, porque se usa muito o aquecimento no inverno, a gente sabe que durante o verão, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, só para a gente fazer o argumento. Durante o verão você paga $50 de energia todo mês, mas quando chega o inverno começa 70, 80, 100, 150. Você sabe que você tem que tirar mais dinheiro do seu orçamento. Em vez de 70, de 50, você vai tirar 150. É a mesma coisa com o censo. O censo conta as pessoas e conta aonde elas estão. Então, se no censo diz que existem 1.000 brasileiros na cidade toda de Boston, isso é um universo mínimo, sem representação, diante de todos os outros números que eles têm. Diante de 100 mil, não sei, vamos dizer irlandeses, 50 mil porto-riquenhos. Eu estou dando números aqui completamente aleatórios para poder vocês entenderem como é importante a gente responder ao censo. Então, eu acho
que nós precisamos pensar que para a gente continuar vivendo nos Estados Unidos, para a gente continuar aqui ocupando o nosso espaço, contribuindo para essa economia que a gente contribui muito, nós temos que agir. Nós temos que ter um papel nessa sociedade. E esse papel não pode ser só trabalhar, voltar para casa, ir para a igreja no final de semana, levar os filhos para a escola, levar os filhos para o médico e ficar com medo, se esconder com medo da imigração ou da polícia. Tudo isso, levar o filho para a escola, levar os filhos para o médico, ir à igreja ou não ir à igreja se você não tem uma religião, trabalhar, tudo isso é importante, gente. Mas fora isso, nós temos que ter uma ação coletiva. A gente tem que pensar coletivo. A gente não pode pensar só o que é bom para a gente, para mim. O que é bom para mim, Heloísa? O que é bom para minha família? O que é bom para mim e para minha família, melhora, é bom para minha comunidade, certo? Então, a gente tem que pensar nisso. E o censo é esse instrumento importante. A gente vai falar mais sobre o censo aqui. O William Galvin falou sobre o censo. Depois que houve o programa, nós fomos visitar deputados e senadores, pedir o apoio, principalmente para 4 projetos. Nós estamos defendendo e endossando 7 projetos. O Grupo Mulher Brasileira está endossando 7 projetos, mas 4 a gente aproveitou o Dia do Imigrante para reforçar o apoio a esses 4 projetos. E eles são o Ato Comunidades Seguras, né, que impede a polícia de trabalhar com a Polícia Estadual de trabalhar com a imigração, a carteira de motorista, o direito de todos os residentes de Massachusetts terem uma carteira de motorista independente de status migratório, e 2 leis trabalhistas, a prevenção, uma para prevenir o roubo de salário e outra para garantir que trabalhadores que se acidentam no trabalho recebem o seguro por compensação do trabalho. Então, nós pedimos por essas 4 medidas. Fomos bem recebidas e passamos a nossa mensagem e já fizemos o follow-up. Agora, uma notícia boa para você é que nessa quarta-feira houve uma audiência pública para ouvir depoimentos sobre o projeto que em inglês eles chamam Lift the Cap on Children, que é, vamos dizer, tire o limite sobre as crianças. Na realidade, isso quer dizer, a gente está lutando, é que o governador colocou um limite no benefício que você pode receber para uma segunda criança. Se a primeira criança já tem aquele benefício, se você está grávida, está nascendo outra criança, essa segunda criança não vai ter direito. E nós estamos lutando contra isso. Esse projeto quase passou na legislação passada, na sessão passada, e agora voltou e foi direto para uma audiência pública e foi votado favoravelmente nessa audiência pública. Ele saiu dessa comissão e agora vai para uma outra comissão. Nós não sabemos ainda qual é, talvez seja a comissão orçamentária, mas essa é uma notícia boa agora nesse começo de ano, que a sessão começou há pouco tempo, né? Ainda não houve muitas audiências públicas, então isso foi bom. Bom, vamos conversar mais depois da entrevista da Ana, mas eu quero passar agora essa entrevista com a Ana. Quero que você preste atenção que as informações que ela está passando são muito boas. E se você tiver perguntas, manda as perguntas para a gente. Manda pelo nosso WhatsApp, 617-843-3498. 617-843-3498 é o WhatsApp do grupo. Ou você pode mandar pelo Facebook. Passar lá no Facebook. O vídeo está no Facebook e as fotos do Dia do Imigrante estão no Facebook. Dá uma olhadinha, curte o nosso Facebook se você ainda não curtiu, porque a gente atualiza sempre e você fica sabendo o que está acontecendo lá. Dia 27 desse mês de março, nós temos uma clínica de assistência legal com advogados de imigração. E no dia 3 de abril, nós temos uma clínica de imigração e família com a advogada Hannah Crispin, ok? Então, a gente espera você aqui no Grupo Mulher Brasileira e agora fique conosco para ouvir esta entrevista tão importante. Vamos lá. É a Previdência Social,
É uma conversa extremamente importante, Heloísa, e necessária, crucial. E eu acho que para quem está aqui e planeja viver aqui e trabalha nesse país com uma visão a longo prazo, as informações sobre o social, elas são fundamentais para que se tome decisões corretas. E o que é Social Security? O que é isso? O número do social que tanta gente... O Social Security é um programa do governo federal e é um programa de previdência privada do governo federal. É como o INSS nosso no Brasil. Ele funciona da mesma forma, com, claro, diferentes formas de ser calculados e diferentes parâmetros. Mas, na verdade, ele é exatamente isso. Ele é uma pensão dada pelo governo baseado na contribuição que você paga de imposto. E o Social Security foi criado não para ser a renda total do americano. Ele foi criado para ser 1/3 da renda do americano. E é interessante isso, porque às vezes as pessoas falam para mim, mas é muito pouco que eu vou receber. Mas em nenhum momento a intenção, quando foi criado o social, era para que ele repusesse a renda total dos dias trabalhados. Ele foi criado para dar uma segurança para as pessoas no momento que elas não podem mais trabalhar. E essa segurança é para pagar, no mínimo, despesas básicas, como aluguel, como despesas básicas mesmo, aluguel, comida, e muitas vezes nem isso não consegue ser feito, porque as pessoas declaram muito pouco. O Social Security, ele tem uma característica interessante, ele é coletado não como no Brasil, que você tem que pagar a previdência social separado. Aqui, quando você declara seu imposto, automaticamente já é tirado o social e o Medicare. O social, ele é tirado o que a gente chama de FICO, que é tirado no seu imposto 6,50%, do seu paycheck, da sua declaração de renda, vai para o social. E mais 6,50% vai para o Medicare. Esse valor, quando você é empregador, quando você trabalha por conta própria, esse valor você paga sozinho. Então, ou seja, você paga 13% sozinho. Você paga a parte do empregador e mais a parte do empregado. Quando você trabalha para alguma empresa e você recebe o W-2, você paga metade, o empregador paga metade. Então, você tem a ajuda do empregador para ser coletado esse social. O social é uma coisa interessante porque a forma como ele é calculado, Heloísa, são os 35 anos maiores de renda declarada. Então, por isso que é interessante que às vezes as pessoas da nossa comunidade chegam para mim e falam: poxa, mas eu vou receber muito pouco. Primeiro, é porque a maioria de nós não tem 35 anos trabalhado nesse país. Então, o que acontece? Se você tem 20 anos declarado, vai ser declarado os 20 anos e o restante vão ser colocados zero. E a média do total vai ser feito e vai ser o que você vai ter na aposentadoria. Exatamente. E se você declara muito menos do que você recebe? Aí seu social vai diminuir mais ainda. Então, por isso é muito importante esse tipo de conversa para que as pessoas saibam, primeiro, que é super importante declarar o que você ganha. É extremamente importante você declarar o que você ganha. Se você recebe cash, você deveria estar declarando pelo menos grande quantidade. Por quê? Porque senão, se você não tiver essa parte do Social Security, você vai ter que fazer por si mesmo. Porque como é que você vai viver? Então, uma pergunta, Ana. Quem está ouvindo, quem está vendo aqui vocês e pensa assim: isso não me interessa, eu nem social tenho, trabalho sem social, ganho cash, não declaro imposto. Excelente pergunta, Heloísa. Você não tem social hoje, mas as chances de todas as pessoas que estão aqui e a visão a esperança de todos nós que estamos aqui é que um dia a gente possa se legalizar. Ou através dos filhos, ou através de uma lei, enfim, a política muda muito, né, Heloísa? Então, todo mundo que está aqui está pensando, a maioria das pessoas que eu pergunto, você planeja ficar ou você planeja voltar? A maioria das pessoas falam que planejam ficar. Elas planejam ficar porque os filhos estão aqui,
E quem tem família aí fala, ok, eu quero, na velhice, eu quero voltar para o Brasil. Só que se você tem filho aqui, se seus filhos estiverem casados, se você tiver netos aqui, como é que você vai voltar para o Brasil? Aí desconectou da família mais uma vez, né, Luísa? Então, eu acho que, a princípio, todos nós temos que fazer o planejamento para ficar, mesmo que você não tenha um social hoje. Por quê? Eu já vi inúmeros clientes que contribuíram 10 anos, 15 anos dentro do IT Number e hoje conseguiram transferir todos esses créditos de trabalho do IT Number para o social quando se legalizou. Então, por quê? O Social Security você tem que ter no mínimo 40 coras de contribuição. O que são esses 40 coras? Cada cora, cada 3 meses que você contribui, significa um cora. Ou seja, no mínimo você tem que ter 10 anos de contribuição. Não necessariamente precisam ser 10 anos corridos. Pode ser, por exemplo, eu contribuí 3 esse ano, parei de trabalhar 2 anos e continuo contribuindo mais 7 depois. Todos esses contam 40 coras. Mas, claro, lembrando que os 40 coras, os 10 anos, são infinitamente pequenos com vista dos 35 maiores anos de trabalho, que vai ser a média. Então, se eu só trabalhei 10 anos, eu vou coletar muito pouco. Extremamente pouco. Então, isso que as pessoas têm que ter noção. Quer dizer, quanto mais o Social Security não tem milagre, como nada na vida financeira tem milagre. Eu gosto muito de dizer isso, não tem uma varinha mágica. O que tem é causa e consequência. Se você pagar seus impostos direitinho, desde o dia que você chegou aqui, ou desde agora para um futuro, com certeza você vai receber muito mais do que se você não pagar. Claro. Então, essa importância de quem tem somente o IT Number continuar, ter a responsabilidade de contribuir, de pagar imposto, porque quando você paga o imposto, automaticamente você está contribuindo no social. Então, essa importância é fundamental, porque um dia você pode ter documento. E aí, o que acontece? Muitas vezes você vai ter documento quando você tiver 60, e você não vai ter mais tempo para contribuir para você coletar. Porque os 10 anos, no mínimo, ele tem que estar lá. Então, 10 anos não se cria da noite para o dia, né, Heloísa? Claro. O social você pode receber hoje, você pode não ter documento, amanhã você pode ter documento. Mas não necessariamente significa que você vai ter direito de contribuir, vai ter direito de coletar no Social Security. O social, as pessoas para coletarem no social, elas precisam ser documentadas, elas precisam ter no mínimo o green card, e isso é uma coisa interessante também, porque às vezes as pessoas falam, eu preciso ser cidadão. Não, você não precisa ser cidadão. Pelo menos na lei atual de hoje, você não precisa ser cidadão. Você precisa ser residente legal nesse país. Ana, mas tem pessoas que têm o social e não são residentes legais. Porque obtiveram o social, Sim. naquela época que era dado o social a qualquer pessoa que pedia, né? Sim. Que pedisse. Essas pessoas têm direito ao social agora? Nesse governo atual, não. As pessoas precisam ter residência permanente. Na hora que você aplica para o social, eles pedem para você provar que você tem green card. Então, essas pessoas não têm direito ao social. E, mais uma vez, não têm direito a coletar o social security. Agora, mais uma vez, reforça a importância de se continuar contribuindo, porque pode-se mudar uma lei da noite para o dia. Muda-se um presidente, muda-se uma lei. Muda-se uma administração, muda-se uma lei. Certeza. Então, as pessoas... O importante nesse país é você estar preparado. Né? E você tá tudo certinho para isso. E se você, desculpe, Não? se você não coleta o seu social, esse dinheiro vai para onde? Ótima pergunta, Luísa. Para aquelas pessoas que estão contribuindo no social e que não têm direito a coletar social, esse dinheiro não é usado por outras pessoas. Esse dinheiro fica num cofre público designado para ir naquele pool de dinheiro, naquele pote de dinheiro que é designado público, que é de entitlement, de direito do social. Por isso que essa pessoa que contribuiu a vida inteira, quando ela tiver documento, ela tem direito a participar desse pote de dinheiro, de distribuição desse pote de dinheiro.
E é muito interessante isso, porque, na verdade, o social, às vezes, por menor que seja, às vezes é a grande diferença na vida de uma pessoa. Claro. Porque claro. é a diferença, talvez, entre comer e não comer. Exatamente. A diferença, talvez, entre continuar, poder viver nesse país e ter que voltar para o Brasil. Sim. Então, isso é muito importante. Então, só lembrando novamente, que você que não tem social hoje, é importante fazer seu imposto, é importante declarar o máximo que você pode de renda, porque isso vai afetar a sua contribuição. Só para você ter uma noção, por exemplo, a gente tem uma tabela aqui, isso aqui é tudo sobre Social Security, que a gente tem um guia. O social, o mínimo, para aquelas pessoas que coletam em torno de 25 mil, a média de 25 mil durante os 35 anos de trabalho, a pessoa vai ter direito a receber no Full Retirement Age, que é na idade de aposentadoria completa, ela vai ter direito a receber $1.093 mensal. Qual é a idade? Na idade de 60. Algumas pessoas são 65, algumas pessoas são 66, algumas pessoas são 67. Por exemplo, você provavelmente foi 65, né, Luísa? A minha vai ser 67 já. Por quê? Isso é baseado no ano em que eu nasci. Interessante. Porque, infelizmente, o Social Security ele é um programa que ele está no vermelho. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão puxando a idade de ter direito a se aposentar um pouquinho para cima. Fazendo uma reforma como o Brasil está fazendo. Infelizmente, essa é a realidade. Então, por exemplo, quando se completa a idade completa, que a gente chama Full Retirement Age, que é a idade completa de aposentadoria, você coleta 100% do que você tem direito da sua aposentadoria. Você tem direito a coletar a partir dos 62. E é muito interessante isso, Luísa, porque várias pessoas, quando você tem direito a coletar a partir da sua idade de 62, o social começa a te mandar uma carta, falando que você tem direito a coletar. E muitas pessoas, por falta de informação, vão lá e começam a coletar. Sendo que elas podem continuar trabalhando, sendo que elas têm saúde suficiente para continuar trabalhando e sendo que elas continuam tendo a habilidade de fazer bastante dinheiro necessário para elas viverem. Quando você coleta o que a gente fala Early Retirement Age, que é coletar prematuramente, você vai coletar com 75% do que você tem direito, ou seja, você vai coletar reduzido. E, além do mais, o que é o mais sério de tudo isso, que às vezes, se você não tem essa informação, você é penalizado. Se você coleta aos 62 e continua fazendo muito dinheiro, você vai dar um percentual de imposto extremamente alto por cento. Então, a coleta dos 62 anos tem que ser bastante pensada. Ela tem que ser conversada, ela tem que ser cada informação sobre isso, e ela tem que ser analisada se na sua situação ela é a melhor opção. Porque, principalmente o brasileiro, ele tem aquela ideia, a partir do momento que eu tenho direito, eu vou coletar. Só que eu já vi pessoas coletando aos 62 e continuando fazendo 50 mil ao ano, e elas pagaram $2 por cada $1, elas pagaram $2 por cada $3 que elas fizeram, elas pagaram de imposto de governo. Uau! Então, é extremamente penalizado. Quem faz pouco dinheiro, quem está com 62, está com a saúde não muito boa, precisa do social e não faz muito dinheiro, menos do que, eu diria, 15 mil, que é um valor safe para falar ao ano, pode coletar e não vai ter penalidade. Então, isso é muito importante, gente, é muito importante. Não é porque você está recebendo a carta do social que você vai lá e que você vai receber e que é a sua melhor alternativa. Porque quando você coleta aos 62, também você locou naquela coleta de um percentual mais baixo. Então, certo, você não vai receber o seu Full Retirement Age. Não é porque você começou a coletar no 62 e quando você fizer 65 ou 67, entre 65 e 67, o seu social não vai aumentar. Ele vai ficar aquele 75%, o resto da sua vida. O que não é a melhor opção na maioria das vezes. Claro. Exatamente. Claro. Então, isso é muito importante.
qual é o ideal para você fazer a coleta? O ideal é o Full Retirement Age. Só que a gente sempre gosta de dizer, cada caso é um caso, e cada caso tem que ser analisado individualmente para que você possa tomar a decisão mais apropriada na sua situação. Porque, por exemplo, se você não tem saúde, ok, a expectativa de vida não é alta, então colete o Social Security assim que possível. Porque também você não vai ter muita habilidade de trabalho. Agora, se você está trabalhando com habilidade total, você continua fazendo um full-time, espera nos 65 ou 66 ou 67, o que for a sua retirement age. E outra coisa, e se você ainda continua no seu full retirement age, 65 ou 67, se você continua também tendo essa habilidade total de trabalho e você quiser esperar até os 70, cada ano que você espera para coletar o Social Security, eles te dão um incremento, eles te dão um ajuste de mais ou menos 8% a mais. Uau! Olha aí, gente, vocês estão vendo quanta informação importante que a gente não tem a menor ideia, porque o sistema é muito diferente, O sistema é muito complicado. Olha como é importante a gente estar informada. Ana, outra pergunta. Eu sou house cleaner, eu limpo casa, eu trabalhei a minha vida inteira ganhando cash ou cheque das patroas, mas eu nunca tive social, agora me legalizei, estou com social. Como é que eu vou juntar meu social? Como é que eu vou saber o que social que eu tenho? Se eu tenho alguma coisa? Estou trabalhando há uns 15 anos. Interessantíssima, ótima pergunta, Heloísa. Toda pessoa que tem o Social Security deve entrar num site do governo que chama SSA.gov, Social Security Administration.org, ORG. Então, novamente, S de sapo, A de amor, .org ou ORG. E lá você vai criar uma conta com os seus dados pessoais, com o seu social, com os dados financeiros. Eles vão perguntar umas 8 perguntas para ter certeza que você é você mesmo. E ali, naquela conta, eles vão te dar toda a história sua de trabalho. Ali vai aparecer quanto você tem direito, baseado na renda que você tem hoje, no que você contribuiu para o social, quanto seria a sua previsão de aposentadoria? Que você declarou, né? Porque se eu estava ganhando 3 mil por mês, mas quando chegava na hora do imposto de renda eu declarava que eu ganhava 1.000 por mês, a conta que eles vão fazer é em cima de 1.000. Exatamente. Aí entra novamente aquilo que a gente falou. Quer dizer, se você declara em média de 25 mil durante os 35 anos, você vai receber em torno de 1.093. Se você declara 45.500 em torno, se você declara 85, 2.300, e o máximo que o Social Security paga para quem declarou até 132.900 durante os 35 anos é 2.861. Esse é o máximo que o social paga. Agora, é muito importante que você declara no mínimo esses 25 mil. Claro. Se você quer contribuir um pouco mais, você também vai ser beneficiado pelo social com um pouquinho mais. E uma outra coisa interessante, tem gente que fala, ok, eu declarei vários anos pouco, o que eu faço para eu poder aumentar o meu social? Declara mais anos com a renda maior, porque aí a média vai te beneficiar por aqueles anos não trabalhados e por aqueles anos que você declarou muito pouco. Então, mas quando você diz declara mais, eu tenho que estar recebendo mais para declarar. Se você, exatamente. Eu não posso simplesmente declarar. Não, porque se você declarar muito, quer dizer, quando você declara o seu imposto, você tem uma responsabilidade de imposto, de pagar para o governo imposto em cima do seu trabalho. Por quê? Porque o social, como eu já disse inicialmente, 6,5 vai para a contribuição, 6,5 da renda que você recebe vai para o benefício, para o pote do programa do Social Security, e 6,5 vai também para o Medicare, que é uma outra coisa importantíssima. O que é o Medicare? É o seguro de saúde dado pelo governo federal, dado não, porque na verdade nós contribuímos a vida inteira
é o programa de seguro de saúde do governo federal para aquelas pessoas que têm de 65 anos acima. E é um dos grandes benefícios também desse país. Por quê? Porque a gente espera que as nossas contas de hospitais e as contas médicas, eles subam extremamente quando a gente se aposentar. Então, quando você tem o Medicare, que é o direito que todo mundo tem de coletar a partir de 65 anos, independente da sua idade de aposentadoria, Medicare você pode coletar a partir de 65 anos. Você é um programa extremamente robusto e que realmente ajuda as pessoas na velhice, né? Então, isso é muito importante. Então, quando você declara seu imposto, você está contribuindo com 2 programas que são muito importantes para o seu futuro. O primeiro deles é o Social Security, que é a previdência social desse país, e o segundo dele é o Medicare, que é o plano de seguro de saúde para as pessoas acima de 65 anos. Outra coisa, Ana, que a gente ouve aqui no grupo, a gente recebe chamadas, é que as pessoas, por exemplo, mulheres ou homens que ficam viúvos e a outra pessoa, a pessoa que faleceu tinha o social, mas quem está vivo não pode receber antes dos 62 anos? Essa é uma pergunta, é um desafio, é um dos desafios do planejamento financeiro, Luísa, porque, por exemplo, o Social Security, ele foi criado, ele foi designado para você contar com ele somente após os 62 para cima, ou também, se você tem desabilidade, ele também é um programa que ele ajuda as pessoas, tem o Social Security Disabilidade, e também vem desse pote de contribuição de social, previdência social que você está fazendo, se você qualifica, e também para aquelas pessoas que têm crianças disabled. A pessoa que tem criança disabled, os pais que têm crianças disabled, que são crianças de desabilidades e que precisam suplementar a renda. Então, o Social Security é um programa extremamente robusto. Ele não só te ajuda na velhice, mas como ele pode te ajudar também em casos de desabilidade, se você qualificar. Não é fácil qualificar, pessoal, mas ele está lá. Para pessoas que têm desabilidades sérias, ele é um programa que ajuda imensamente. Agora, voltando à sua pergunta, Heloísa, aquela pessoa que tinha um cônjuge, o marido já tinha se aposentado, coletava Social Security, e a mulher hoje não chegou aos 62 anos de idade e o marido veio a falecer. Infelizmente, ela não pode coletar o Social Security mais. Ela tem que esperar até ela ter 62 anos de idade, no mínimo, para ela poder coletar o Social Security mais. Aí, nesse momento, a pessoa tem duas alternativas. Ou ela pode coletar a aposentadoria baseada na contribuição da renda dela, ou ela pode coletar a aposentadoria baseada na contribuição da renda do marido. Se a aposentadoria do marido for maior do que a dela, ela vai perder a dela e vai ficar com a do marido total. Se a aposentadoria dela for maior do que a do marido, ela perde a do marido e coleta pelo dela. Então, isso é muito importante. Agora, se a pessoa, por exemplo, se eu fiquei viúva aos 55 anos de idade e meu marido coletava o Social Security agora, dos 55 até os 62, eu não posso contar com a renda dele. Eu vou ter que trabalhar. E se eu for casada com um americano, mas eu não tenho documento, ele falece, eu tenho direito a receber? Se eu não puder, pelo hoje, se eu não puder coletar o social, não tem direito. Então, se você é casado, se essa for a situação, você tem que se legalizar, você tem que procurar organizar a sua vida. Infelizmente, hoje o social não é pago para ninguém que seja residente indocumentado. Tem que ser residente permanente documentado no país para poder coletar. Pode ser que as leis mudem, sim. Antigamente se pagava para quem somente tinha social security. Mas hoje não tem. Não faz. Então é uma lei que a gente tem que mudar, né? Exatamente. É uma lei que a gente tem que lutar para poder... Não favorece as pessoas, né? Agora, novamente, que a gente tem que, então, como o social foi designado para ser somente 1/3 da renda da aposentadoria do americano,
a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer por conta própria também esses outros 2 potes de dinheiro. Claro, tem que ter uma aposentadoria Isso é privada. muito importante, isso é muito importante. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, mas eu paguei a vida inteira em cima do social e eu estou coletando 600, eu estou coletando 300, eu estou coletando 600, aí eu estou coletando 1.000. Primeiro, não foi designado para ser sua renda total na aposentadoria. Segundo, ele é proporcional ao que você paga de imposto a vida inteira. Então, se você declara mais imposto, você vai receber mais. Se você declara menos, você vai receber menos. Então, o grande desafio que eu vejo hoje na nossa comunidade é a tentar criar nas pessoas esse tipo de conversa e esse tipo de consciência de que você tem que estar fazendo um pouquinho para você mesmo. Você tem que pagar você mesmo. Você tem que colocar num plano de aposentadoria privada parte da sua renda. Por quê? Pessoal, o amanhã vai chegar. A gente vai... As chances que a gente viva bastante... a longevidade hoje é um grande desafio no planejamento da aposentadoria. Sim, mas é uma realidade também. É uma realidade total, Heloísa. E o que está acontecendo? As pessoas estão vivendo muito mais, a habilidade de trabalho dessas pessoas não continuam até 80, 90 anos, infelizmente, e as pessoas acabam tendo que depender de família, acabam tendo que depender do sistema, acabam tendo que depender e tomar decisões que elas não gostariam de tomar, mas porque elas não planejaram a vida inteira. Então, novamente voltando, o Social Security, ele é eu falo, quando a gente fala em planejamento para aposentadoria, para futuro, eu falo, a gente tem que ter um banquinho de 3 pernas, Heloísa. Lembra aquele banquinho que no Brasil, a gente na fazenda, né, era aquele banquinho que tinha pelo menos 3 pernas para ficar em pé? É a mesma história aqui. Ele tem que ter, no mínimo, 3 pernas para você poder sentar e ele não cair, pessoal. Então, o banquinho de 3 pernas, a primeira perna é o Social Security, a segunda perna é uma aposentadoria privada e a terceira perna é um investimento que você faz, um imóvel, do que você quiser ter para poder suplementar. Se você agir com esse pensamento, se você criar estratégias dentro dessa visão, você vai chegar no seu futuro e você vai ter a habilidade de manter o seu padrão de vida. Porque esse é o grande desafio, Luísa. Claro. Eu falo assim, não é sobreviver. É não somente sobreviver, mas é manter o seu padrão de vida nos dias que você não puder trabalhar, dos dias que você já estava trabalhando. Claro. Então, se hoje você vive com a renda de 50 mil e quando você aposentar, você vai viver com a renda de 10, como é que você vai viver? Se hoje você trabalha 40, 60 horas, 80 horas e você recebe 1.000 por semana e quando você aposentar você vai receber 1.000 por mês, como é que você vai viver? Então, esses são pensamentos que não podem ser criados instantaneamente. Essas decisões não podem ser criadas instantaneamente, elas demoram tempo, claro. Elas precisam ser... O grande segredo na área financeira que eu falo para um planejamento sólido é a constância de contribuição e sempre o passo um pouquinho maior. São baby steps, são passos pequenos, são estratégias que vão te levar a longo prazo, mas estratégias que você realmente vai ter que tirar do seu paycheck, tirar do seu pagamento, toda semana, tirar um pouquinho para pagar para você mesmo. Pagar para o seu futuro. Isso é extremamente importante. E dentro dessa parte da aposentadoria privada, uma outra coisa interessante. A aposentadoria privada, ele não pode ser debaixo do colchão. A aposentadoria privada, você salvar dinheiro debaixo do colchão, ele não está fazendo nada de bom para você. Por quê? Esse país, por mais que a gente não perceba, ele tem inflação de 3%, de 2% a 3% ao ano. Se você tem um pote de dinheiro, vamos supor, 10 mil, num período de 10 anos, você está perdendo em torno de 3.500 desses 10 mil no seu poder de compra no período de 10 anos. Então, a aposentadoria privada, ele tem que ser em veículos corretos para realmente te dar uma aposentadoria
uma aposentadoria adequada no futuro. Ele tem que ser em veículos que ele te facilita imposto favorável, Heloísa. E esse é um dos grandes pontos que eu estou vendo dentro da comunidade brasileira. Ninguém tira proveito do que o governo dá, dos benefícios que o governo dá de imposto para você salvar o seu futuro. O governo te incentiva, te subsidia, deduzindo no seu imposto tudo que você contribui para o seu futuro. O que é maravilhoso. Ninguém tem noção, ninguém sabe. E essa é uma conversa por si mesma em um outro momento, mas que precisa de informação. Sim, precisa da informação, porque as pessoas estão pagando imposto para o governo, sendo que elas poderiam canalizar isso para o futuro delas. Então, isso é muito importante. E um outro ponto importante dentro da aposentadoria privada é que ele tem que ter 3 componentes importantíssimos. Ele tem que ter o juro composto, ele tem que ter a diversificação no seu investimento e ele tem que ter tempo, pessoal. Não adianta você chegar com 60 anos e falar, agora eu quero fazer um pote de dinheiro. Infelizmente, você vai ter que trabalhar muito mais e colocar muito mais dinheiro do que você teria que ter tido se você tivesse 20, 30, 40 anos. Claro. Então, quanto mais cedo você começar a fazer esse pezinho de meia para o seu futuro, melhor você estará no seu futuro. Quanto mais tarde você começar, mais dinheiro você vai ter que colocar. Infelizmente, porque o dinheiro não vai poder trabalhar para você. Sim, com certeza. Então, gente, vocês estão vendo. Alguém tem pergunta? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aí que a gente responde. Ana, o que a gente não falou ainda? Nós cobrimos sobre como o Social Security funciona. Nós cobrimos que ele é baseado em 35 anos dos seus maiores anos de trabalho, de contribuição. Nós cobrimos que o Social Security, você contribui para ele quando você paga o seu imposto, quando você paga o seu taxes, né? Nós cobrimos que o Social Security você tem direito não somente da plano de aposentadoria, mas também plano de desabilidade, também plano de desabilidade para os seus filhos, o que a gente chama de survival benefits também, que são de um contribuinte. Então, a gente vai ter que terminar. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. Eu não estou vendo o curso. Vamos ver. Ok. E nós cobrimos a necessidade de você estar pensando num plano também de previdência social. E nós cobrimos também na parte de que é importantíssimo, mesmo você não tendo documento, você contribuir, pagar seus impostos de forma correta, declarar seus impostos, porque é dessa forma que você está contando os seus pontos e contando o seu tempo de contribuição para o social. Isso é extremamente importante. Eu tenho uma pergunta para a gente encerrar. Se eu tiver filhos menores de 18 anos, eu acho que menor de 18 anos, me corrija, eu venho a morrer e deixo meus filhos com 18 anos. Eles podem coletar meu social? Dependendo da renda que a sua família tiver, tem uma ajuda de survival, sim. Mas imediata? Ou eles têm que comprar? Não. É para o filho menor do que 18 anos. Sim. Tem uma renda, dependendo da... Tudo isso depende da dinâmica da família, depende da renda da família. Se for uma single mother, por exemplo, se você for uma single mother, eles vão receber. A questão Heloísa, é porque a maioria das pessoas não coletam o survival benefício, ele é dado para aquela pessoa que tem filho menor de 18 anos e ele pode, se tiver todas as qualificações, ele pode ter. E ele é baseado no que você receberia de social, da sua renda de aposentadoria. Mas, claro, a pessoa tem que ter o social e comprovar a residência. Mas se a criança for nascida aqui, não tem problema. Mas, se a criança for nascida aqui, documento, não. Mas os pais têm que ser documentos legais. A pessoa que veio a falecer, ela tem que ter direito a coletar o social. Por exemplo, quem tem IT number, se estiver nessa situação, não se qualifica para isso. Se eu falecer e eu só tenho IT number, nunca isso aí vai resolver. Não. Eu já morri. Não tem como eu ter um social depois. Não, exatamente. Seu pai acabou. Exatamente.
E isso é bem interessante, porque o social ele é uma coisa dinâmica. Cada ano ele muda, as regras mudam, as nuances mudam. Antes tinha uma estratégia chamada file e suspense, que foi abolida 2 anos atrás, que a pessoa poderia chegar aos 66 anos, colocar o marido começar a coletar, depois ele ir lá e falar, não quero coletar, não. E a esposa tinha direito de coletar metade. Agora não funciona mais. Então, eles estão tentando fechar todos os loopholes, todos os buracos que existem dentro do social. Mas o importante é dizer para as pessoas, é uma grande ajuda para você no futuro. É uma grande ajuda. Por quê? Porque a sua renda no futuro, ela não vai vir só de uma fonte de renda, ela vai ser a soma de todas essas pequenas estratégias, de todas essas pensões, de todas essas contribuições que você fez. Sim. E uma outra coisa importantíssima. Gente, pensão, que é o que o social que é o que o INSS ele é uma das maiores rendas, é uma das maiores seguranças que a gente tem para o futuro, Heloísa. Porque a gente sabe que todo dia 30, do dia 30 ao dia 3, do terceiro dia de cada mês, aquele dinheiro vai pingar no nosso banco. Uhum. A gente trabalhando ou a gente não trabalhando, a gente estando bem ou não estando bem, ele vai entrar. É uma renda que então, é a renda garantida, é o que a gente fala de renda garantida. E, na verdade, é o seu primeiro passo que você quer ter na aposentadoria. Você quer ter uma renda garantida. Por quê? Porque você precisa. Oi, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista da Ana. Eu acho que foi muito boa. E eu peço perdão porque, infelizmente, a gente estava fazendo no computador, Face Live, e a bateria acabou de repente. Puf! A gente não teve o que fazer. Mas a Ana vai voltar, vai fazer mais Faces Live e vai fazer entrevistas aqui na rádio para falar de outros assuntos que são importantes, como coisas importantes que a gente precisa saber sobre a declaração de imposto de renda. E se você quer sugerir assuntos, manda para a gente manda para gente um comentário no Facebook ou manda para a gente um WhatsApp, que é 617-843-3498. Né? Eu vou continuar conversando com vocês agora sobre as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer no futuro. Eu disse para vocês no início do programa, eu acho que eu cheguei a anunciar no dia 3 de abril, a partir das 5h30 da tarde, a advogada Hannah Crispin vai estar no Grupo Mulher Brasileira para atender sobre imigração e família. E no dia... é preciso marcar a hora, viu, gente? Isso é de graça, mas é preciso marcar a hora. E no dia 27 de março, entre 2 e 5 da tarde, nós vamos ter 2 advogados no Grupo Mulher Brasileira de imigração para tratar de assuntos de corte, mais de corte de imigração. Você tem uma corte de imigração, você tem um DPS, você passou pela fronteira e agora a imigração está monitorando você tem perguntas, você foi separado dos seus filhos, da sua mulher ou do seu marido, você acha que pode pedir asilo, você quer pedir asilo, você quer saber mais sobre asilo, então nós vamos fazer essa clínica no dia 27. Então a gente conta com você, a gente espera você. Se você precisa, gente, aproveita que os advogados são de graça. Eles não pegam os casos, eles não vão pegar o caso, mas eles vão ouvir a sua história e eles vão aconselhar legalmente o que é preciso fazer e o que não é possível fazer, tá? Então, aproveitem, porque a gente sabe que a gente recebe muita pergunta aqui, muita telefonema dizendo, no Grupo Mulher Brasileira, dizendo, eu preciso de um advogado, mas eu não posso pagar. Pois é, esses advogados, como eu disse, não vão pegar o seu caso. Eles não vão pegar o seu caso, mas eles vão
eles vão ouvir e orientar. Isso já ajuda muito, né, gente? Principalmente se você não tem uma ideia de onde ir, do que fazer, do que você precisa fazer, tá? Bom, gente, a outra coisa que eu queria conversar com você, a gente vai, no próximo sábado, a gente vai falar sobre um caso muito importante aqui, que é o caso de um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho. Ele sofreu um acidente de trabalho e ele foi entregue para a imigração pelo patrão. Bom, você está ouvindo isso, não fique tão assustada quanto você está. Não fique tão assustada quanto você está. Sabe por quê? Porque o patrão entregou esse trabalhador, mas ele agora está sendo processado pelo Departamento de Trabalho, o equivalente ao Ministério do Trabalho no Brasil. Porque é crime você retaliar, é crime você perseguir uma pessoa que está simplesmente lutando pelos seus direitos. Isso é crime. Então, eu vou contar essa história para vocês no sábado que vem, com detalhes. Eu quero contar para vocês com detalhes. E eu quero que vocês prestem atenção e usem isso como mais uma razão para vocês denunciar o patrão, o mau patrão, o patrão que não paga e que, além de não pagar, ainda ameaça. Né? Ok? Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. A gente vai encerrando por aqui. Eu vou deixar vocês com Rita Lee e Cor de Rosa Choque, que é uma das músicas mais significativas em relação à comemoração do Dia da Mulher. Antes de eu ir embora, eu quero falar um pouquinho do Dia da Mulher. Né? A sexta-feira foi o Dia da Mulher. Dia 8 de março é o Dia da Mulher. E por que é importante a gente comemorar o Dia da Mulher? É importante a gente lembrar aquelas mulheres que vieram antes da gente, que sofreram perseguição, que muitas perderam a vida, foram escorraçadas, foram humilhadas porque elas acreditavam, né, no direito delas, lutaram pelo direito delas. Elas sabiam, elas tinham consciência que elas não precisavam abaixar a cabeça, que elas não eram mercadoria, possessão de alguém, que fosse o pai, que fosse o marido, que fosse o namorado, que fosse um empregado, um patrão. Elas não eram mercadoria. E elas abriram o caminho para a gente chegar onde nós estamos hoje. Nós conquistamos muita coisa, mas a gente ainda tem muito mais para conquistar. Então é importante que no Dia da Mulher a gente celebre as nossas vitórias, mas que a gente preste homenagem àquelas pessoas que vieram antes da gente, séculos antes da gente, anos, décadas antes da gente. E que a gente não esqueça o trabalho delas e que a gente honre esse trabalho, nos impondo como seres humanos iguais a qualquer outro ser humano, independente do sexo. Né? Até sábado que vem, e aqui vamos lá, Rita Lee, para você.